Continuando nossa série de mensagens com o tema Encontros, queria fazer uma pergunta para você. Se você tivesse a oportunidade de encontrar Jesus frente a frente, assim, face a face, Jesus como ser humano, o que você perguntaria para Jesus? Compartilha com a pessoa que está do seu lado aí, o que você perguntaria para Jesus se você encontrasse Ele na sua frente, assim, agora? Durante essa semana, eu fiz uma pesquisa em algumas redes sociais, questionando as pessoas sobre isso. Se você pudesse perguntar algo para Jesus, o que seria? E a maioria das respostas, as que me chamam mais atenção, eu anotei aqui, por que ainda me ama? Por que não desiste de mim? Por que tanta maldade no mundo? O que você pensa de mim? E por último, e a mais perguntada qual o segredo da felicidade? Qual o segredo da felicidade? As pessoas vivem buscando o segredo da felicidade. E na história que nós vamos ler hoje, uma pessoa teve essa oportunidade de encontrar Jesus frente a frente e fazer uma pergunta para Jesus. Por isso o tema da nossa mensagem de hoje é um encontro, uma pergunta e uma decisão. Para a gente conversar sobre isso, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 17. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. A partir do versículo 17. A palavra de Deus nos diz: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Versículo 19. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Versículo 23, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te louvamos por esse dia, Pai, nós te louvamos porque nós temos o privilégio da Tua presença, porque nós temos o privilégio de reunirmos como igreja para ouvir a Tua palavra, para ouvir da Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Visita o nosso coração, que Teu Espírito Santo esteja aqui essa noite, falando, Pai, na nossa mente e falando ao nosso coração, Pai. Usa a minha vida, que as palavras que saem da minha boca sejam palavras colocadas pelo Senhor para a edificação da Sua igreja, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é conhecido como o texto do jovem rico. A maioria das Bíblias traz essa descrição aí, antes dessa perícope, do versículo 17. O jovem rico. Quem era esse jovem? Por que esse jovem não foi impedido de chegar até Jesus? Se você olhar alguns versículos antes na sua Bíblia, as crianças queriam se aproximar de Jesus e os discípulos as impediam de se aproximar de Jesus. E aí Jesus fala: deixa vir a mim os pequeninos. Então por que logo na sequência eles não impediram aquele homem de chegar a Jesus? Segundo
William Hendricks, que é um estudioso do Novo Testamento, ele fala que muito provavelmente este homem, conhecido como jovem rico, era um dos chefes e um dos líderes da sinagoga ali da região onde Jesus se encontrava. Então, os discípulos não tiveram coragem de barrar ele. Imagina o pastor Evandro chegando na igreja, querendo falar aqui com alguém, e chega alguém na porta: não, pastor Evandro, aqui o senhor não pode entrar, está barrado. Ele é o líder da nossa igreja, o líder da nossa comunidade. Isso aconteceu ali provavelmente, por isso aquele jovem não foi barrado de conversar com Jesus e de fazer uma pergunta para Jesus. E esse texto, eu quero destacar 3 aspectos que chamam a atenção desse texto. E o primeiro deles é a pergunta para Jesus. Alguém que teve oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus e a fez. E eu julgo que tenha sido uma pergunta muito boa, uma pergunta inteligente, uma pergunta sábia. Aquele jovem fez a pergunta certa. Quando eu penso em alguma pergunta, eu sempre penso em possibilidades, em tipos de pergunta, em como eu posso fazer uma pergunta. Aquele jovem poderia ter chegado com toda a calma, paciência do mundo, na presença de Jesus, e falar assim: Jesus, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Mas pelo que a Bíblia relata para nós, ele fez uma pergunta desesperada. Uma pergunta assim como alguém que anseia realmente fazer a verdade. Porque o texto nos fala que ele corre na direção de Jesus, se põe de joelhos e pergunta. Eu imagino que tenha sido uma pergunta não de uma maneira calma, mas uma pergunta desesperada: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu preciso saber disso. Jesus, por favor, me fala o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Um encontro, uma pergunta. Uma boa pergunta, aquele jovem faz a pergunta certa, acredito eu que com a motivação certa, querendo realmente saber o que ele precisa para herdar a vida eterna. E eu falo, como tem sido as nossas perguntas? Quando você conversa com Deus, quando você conversa com Jesus, você faz perguntas para Jesus? Eu faço. O que você tem perguntado para Jesus? E quando você faz perguntas para Jesus, você deixa Jesus responder as suas perguntas? Eu me lembro que no ano de 2009, eu estava querendo saber algo de Jesus para a minha vida. Eu ficava orando e perguntando: Jesus, confirma isso no meu coração. Jesus, fala comigo. Jesus, fala comigo. E Jesus não falava comigo. Eu orava mais e mais e mais, e Jesus não falava comigo. E eu estava participando de um congresso cristão para adolescentes, onde eu era ali um dos preletores, e mesmo sendo um dos preletores, eu estava orando: Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. E Deus não falava comigo. E ao acabar o momento de culto, é o momento que todo mundo espera, quando acaba o culto, que desce todo mundo lá para a quadra, para conversar, para comer, ter aquela social, aquele momento agradável. E acabou o culto, eu estava descendo, e Deus falou assim: você quer que eu fale com você? Eu falei: é o que eu mais quero, Deus, eu estou orando todo dia, o Senhor sabe que eu estou orando, que eu estou perguntando, fazendo uma pergunta, o Senhor não me responde. Então ele falou assim: vai para a sala de oração. Não vai conversar à toa agora, vai para a sala de oração. Se você quer falar comigo, você tem que me buscar o tempo todo. Eu lembro que lá existia uma sala de um projeto chamado Desperta Débora, que são mulheres que oram. E o slogan desse ministério de mulheres que oram é: filhos, mães de joelho, filhos em pé. E eu fui para aquela sala orar, e eu comecei a orar, e aquelas mulheres começaram a orar comigo, e começaram a falar coisas para mim, e naquele dia Deus falou comigo. Deus respondeu o que eu estava perguntando. E aquele dia me marcou muito. Tanto que já faz mais de 10 anos e eu ainda me recordo daquele dia como se fosse hoje. Quando nós fazemos perguntas para Deus, nós precisamos buscá-lo de verdade para que Ele nos responda. Como tem sido as perguntas que você tem feito para Deus? Esse jovem fez uma pergunta boa, uma pergunta certa, com uma motivação boa. E aí,
vem o segundo aspecto que me chama a atenção nessa história, que é a resposta de Jesus, que estão nos versículos 18 e 19. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus, ele não está negando a sua divindade, ele não está negando que ele é bom. Mas Jesus está dizendo para aquele jovem: por que você me chama de bom mestre? Se eu sei que daqui a pouco eu vou te dar uma resposta e você não vai me seguir, você não vai aceitar aquilo que eu estou te propondo, então eu não sou o seu bom mestre. E ele continua respondendo, versículo 19: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E Jesus mostra ali para aquele jovem 6 mandamentos. Quando nós fazemos uma pergunta, o que nós esperamos? Uma resposta. Basicamente nós esperamos uma resposta. Mas quando você faz uma pergunta para alguém, você espera que a resposta seja uma resposta verdadeira, sincera, responder a verdade. Algum tempo atrás eu estava andando de ônibus com um amigo, e nós passamos em frente a uma igreja, estava no muro dessa igreja escrito assim: Jesus Cristo é a resposta. E aquele meu amigo me questionou, mostrou para mim e falou assim: olha, Jesus Cristo é a resposta, mas qual é a pergunta? E eu fiquei pensando sobre aquilo. Jesus Cristo é a resposta, mas qual é a pergunta? E ao pensar nesse conceito, eu fui pesquisar sobre perguntas e respostas e entendi que sempre quando nós fazemos uma pergunta, nós esperamos uma resposta, esperamos a verdade. Então eu fui pesquisar o que é a verdade. Eu achei um conceito filosófico sobre a verdade muito interessante, que nós só descobrimos a verdade sobre algo quando nós descobrimos 100% sobre aquilo que nós estamos pesquisando, ou buscando a verdade. Por exemplo, se eu quiser saber a verdade sobre um carro, eu preciso esgotar todas as possibilidades, saber tudo sobre aquele carro: onde ele foi produzido, onde ele foi montado, de onde veio o volante, de onde veio cada fio, de onde veio cada cabo, por que o freio funciona daquele jeito, por que os pneus eles têm tantos % de borracha. E quando eu esgotar todas as possibilidades daquele carro, então eu saberei a verdade sobre aquele carro. Então a verdade é algo que é completo. E eu fiquei pensando, só existe um ser humano que é completo, que nunca pecou, que nunca errou, que nunca falhou: Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo é a verdade. E aí quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos alguns textos, como o de João 14,6, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 8,32, que nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus Cristo. Então, sabe para qual pergunta Jesus Cristo é a resposta? Para todas as perguntas da sua vida. Porque Ele é a verdade. E Ele se coloca como verdade perante aquele jovem. E Ele cita ali esses 6 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e não engane ninguém. Esses 6 mandamentos têm uma coisa em comum: são 6 mandamentos que têm relação para com o próximo. Mandamentos que têm relação para com o próximo. Por quê? Porque quando eu tenho um encontro com Jesus, isso precisa refletir na forma como eu me relaciono com o meu próximo. Quando eu encontro Jesus, minha postura com as pessoas precisa mudar. E existia algo no coração daquele jovem que não estava disposto a mudar, que a gente vai ver daqui a pouco. E quando eu falo que tem que refletir, é que tem que existir um cuidado. Você já falou alguma coisa para alguém e a pessoa falou assim: cuida da sua vida? Por que você está cuidando da minha vida? Essa expressão não deveria existir no vocabulário de um cristão.
quando eu estava no seminário, e nós tínhamos uma resposta pronta para quando alguém falava isso. Ah, cuida da sua vida. E nós respondíamos assim: a minha vida é cuidar da sua vida. Eu estou aqui para cuidar da sua vida. Mas é cuidar como? É cuidado com amor. É um cuidado com amor, não é um cuidado arrogante, que você quer se mostrar superior, ou mostrar que você tem conhecimento. E você chega na pessoa simplesmente para brigar com ela, ou para mostrar que você é melhor do que ela. Não, não é esse tipo de cuidado, isso é um cuidado falso. Isso não é um cuidado verdadeiro, é um cuidado com amor. Olhar para a necessidade da pessoa, ver seu erro, ver sua falha e falar assim, ó, vem aqui, vamos andar junto, vamos caminhar junto. Eu quero poder fazer parte da sua vida, eu quero poder te amar. Nós como cristãos, às vezes nós somos muito chatos. A gente fica apontando o erro da pessoa o tempo todo, falando mal da roupa que ela está vestindo, falando mal do casamento, ou falando mal porque não está mais casado, ou falando mal porque casou muito rápido, tudo fala mal. Outro dia eu estava conversando com um amigo, e ele fez uma brincadeira, falou assim, nossa, fulano de tal está sempre com a mesma camiseta. Aí a esposa dele estava do lado e falou assim, vamos dar uma de presente para ele então. Falei, boa, isso aí ó, não é só falar, mas é cuidar. Versículo de número 21. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olha para nós com amor. Jesus olha para nós com amor. Antes disso, aquele jovem responde assim, Jesus, tudo isso aí, todos esses mandamentos eu estou cumprindo, ok, 100%. Desde a minha adolescência, eu obedeço meu pai e minha mãe, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu sou exemplo. Eu vou na igreja todo domingo, todo final de semana, todo sábado estou na igreja. Mas Jesus olha para ele com amor. E Jesus fala para ele, falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dê para os pobres, e você vai ter um grande tesouro no céu. Depois disso, vem e me segue. E aí eu entro na terceira característica desse texto que me chama a atenção, que é a reação com a resposta. Aquele jovem fica muito triste e se afasta, abatido, porque tinha muitas riquezas. Eu fico pensando que essa história podia ter sido diferente. Que esse jovem poderia ter falado assim, tá bom Jesus, ok, eu vou vender tudo que eu tenho e vou dar para os pobres. E ele poderia ter ido, vendido tudo que ele tinha, dado aos pobres, seguido Jesus, que nada ia faltar na vida dele. Ou Jesus poderia ter feito como Deus fez com Abraão, quando pediu o seu filho Isaque, que antes de Abraão matar Isaque, Deus falou assim, pode parar, você já mostrou, você já matou Abraão, já matou Isaque onde eu queria, Abraão. Jesus poderia ter feito isso. Aquele jovem, tá bom Jesus, estou indo vender tudo que eu tenho, vou dar para os pobres, daqui a pouco eu volto. E quando ele estivesse saindo, Jesus ia falar assim, pode parar, você já vendeu onde eu queria, que é no seu coração. Eu faço uma pergunta para nós, o que nós fazemos quando nós ouvimos a verdade de Deus para as nossas vidas? Nós oramos, nós conversamos com Deus, nós fazemos perguntas para Deus e Deus nos responde. E quando Deus nos responde a verdade? E quando a verdade de Deus não é o que eu queria ouvir? O que eu faço? Quando eu olho para esse jovem, eu vejo ele como a maioria de nós aqui da igreja. Como a maioria de nós. Da IPI Central de Presidente Prudente. Nós viemos à igreja todo domingo. Nós fazemos coisas boas, nós damos dízimos, nós damos oferta. Nós vamos na célula durante a semana, oramos uns pelos outros. A gente faz tudo o que tem que fazer.
Mas às vezes falta algo mais. Eu sinto que na minha vida falta algo mais, falta dar um passo a mais. Quando Jesus pede para ir um pouquinho além, nossa, aí não, Jesus. Aí não, até aqui, ó, já estou fazendo muita coisa, Jesus. Olha quanta coisa eu faço. Às vezes eu fico mais na igreja do que no meu trabalho, Jesus. Mas Jesus pede um passo a mais. Não, Jesus, calma lá. Essa é a nossa atitude. E se Jesus pedir sua profissão? E jovem, você aí, se Jesus pedir para você o direito de casar, falar assim, ó, você não vai casar. E aí? Misericórdia, ouviu misericórdia aí. O que nós fazemos quando nós ouvimos a verdade de Deus? Nós vivemos, isso é uma característica dessa geração, de viver um cristianismo acomodado. Um cristianismo de postar fotos na internet, um cristianismo de belos discursos, fazer textão no Facebook, mas pouca ação. Nós agimos pouco. E você pode postar assim versículo na internet, é uma bênção, as pessoas leem, ficam com o coração alegre. Você pode postar assim críticas. Hoje está chovendo de críticas aí no Instagram para uma menina de 8 anos que foi morta por um tiro de fuzil no Rio de Janeiro. E nós não podemos realmente nos acomodar com isso, com situações como essa. A postagem pode ser um primeiro passo, o discurso pode ser um primeiro passo, mas nós precisamos ir além disso. Não viver da maneira como esse jovem fez. Que quando ouviu a verdade, quando ouviu a proposta de Jesus, se afastou porque tinha muitas riquezas. Nós precisamos ter amor e paixão pelo Evangelho e por pessoas. Porque quando nós temos esse amor por Jesus, o amor por Jesus gera um amor pelo Evangelho, que é a sua mensagem. E se nós amamos o Evangelho, que é a mensagem de Jesus, nós não queremos essa mensagem só para nós. Nós queremos essa mensagem para todas as pessoas. E então, esse amor pelo Evangelho gera amor pelas pessoas. Você tem amado as pessoas? Faz o caminho inverso. Amado as pessoas, amado o Evangelho, amado a Jesus. Na semana passada, no final de semana, eu tive o privilégio de estar num navio chamado Logos Hope, que é um navio de uma missão, Operação Mobilização, e é um navio missionário, não é um navio de cruzeiro, ninguém vai lá para descansar, tirar férias, ficar na piscina. Atualmente vivem cerca de 400 missionários nesse navio, de mais de 60 nacionalidades. E eu conheci um rapaz lá, eu não vou falar o nome dele agora, porque nós estamos tendo transmissão, e isso pode ser perigoso para ele, mas ele é tailandês. E eu conversando com ele, ouvindo um pouco da sua história, ele estava falando que na Tailândia, menos de 1% da população é cristã. 0,9% da população na Tailândia é cristã. E ele se converteu e ele mudou totalmente sua vida. E ele está agora vivendo nesse navio missionário, viajando ao redor do mundo, levando o amor de Jesus para as pessoas. Mas algo me incomodou enquanto ele falava. E eu fiquei pensando assim, Tailândia, um país não alcançado, pouquíssimos cristãos, 0,9%. Por que que esse cara sai do país dele para ir falar de Jesus ao redor do mundo? Já tem tão pouco cristão, já não tem quase ninguém, aí o cara vira cristão e vai embora. E quando ele foi questionado sobre isso, a resposta dele me chamou muita atenção e me alegrou muito o coração. Ele disse assim, eu tenho 2 missões. A minha missão é, por onde quer que eu esteja, na Tailândia, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, eu preciso levar o amor de Jesus. Mas sabe por que eu estou nesse navio dando a volta no mundo? Também para falar da Tailândia, para convencer as pessoas a irem até lá falar do amor de Jesus. Porque lá estão minha família, lá estão meus amigos e lá estão meus compatriotas que nunca ouviram falar do amor de Jesus. Eu não posso deixar eles morrer desse jeito. Eu sozinho não dou conta, por isso eu preciso de mais gente, eu preciso convencer pessoas para irem até lá. Falar do amor de Jesus.
O que nós estamos fazendo pela nossa nação, o que nós estamos fazendo pela nossa cidade, pelos nossos amigos e pela nossa família. Quando Jesus pede algo a mais por essas pessoas, o que você está fazendo? Ah, mas eu já faço tanto, eu dou tanto dinheiro para a missão. Continua dando que é bênção. Mas se Jesus mandar você ir? E se Jesus quiser seu filho, que está fazendo curso de medicina, direito, farmácia, odontologia, seja lá o que for, e falar assim, ó, fulano, eu quero seu filho. Eu quero que ele vá embora. Que ele use essa faculdade dele não para ganhar dinheiro, mas sim para servir o meu nome. O amor de Jesus precisa gerar isso no nosso coração. Esse jovem não aceitou isso. Decidiu viver de maneira diferente. A Bíblia não conta o final da história dele. Depois, se ele se converteu, de algum tempo depois, não fala nada. Pode ter sido que ele tenha se convertido. Jesus ali falou para ele o que precisava ser dito. E você pode falar assim, nossa, mas pastor, que conversa ruim, essa história termina ruim. E se acontecer isso comigo no Eu Mais Um? Se eu chamar a pessoa e ela não aceitar fazer o Eu Mais Um? Ou pior, se eu chamar a pessoa, acontecer igual o pastor Rodrigo. Eu dou a revista para a pessoa, fico insistindo, e eu estou de prova, porque eu vi ele falando com a pessoa, falando, não, vamos segunda-feira, você não vai fugir de mim segunda. Aí o rapaz falou assim, qual hora? Ele falou assim, a hora que você quiser. Eu estava do lado vendo, eu falei, esse cara é liso demais. E se acontecer isso comigo? E pior de tudo, e se eu encontrar o cara, encontrar a mulher, 1, 2, 3, 4, 10 vezes, falar da revista, falar do amor de Jesus, e a pessoa não quiser ir para a igreja no último domingo? E se ela não aceitar? Irmão, você fez a sua parte. A nossa parte é levar o amor de Jesus, é falar. Mas é o Espírito Santo que convence. Eu não posso forçar ninguém a aceitar Jesus. Eu não posso forçar ninguém a falar, não, você vai aceitar Jesus agora, senão eu vou quebrar a sua cara. Ou colocar uma arma na cabeça da pessoa, você tem que aceitar Jesus, senão você vai morrer. Não posso fazer isso. Semana passada, quando eu saí do navio, eu precisei pegar um Uber. E Deus começou a me incomodar para falar do amor dele para aquele motorista. E eu comecei a conversar ali com ele, e comecei a falar de Jesus. E acreditem, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus claramente. Brasil, cidade de Santos, uma pessoa, 30 e poucos anos de idade, nunca ouviu falar de Jesus. Ele falou assim, eu perguntei para ele, já ouviu falar de Jesus? Sabe o que Jesus pode fazer pela sua vida? Ele falou assim, já ouvi falar, mas não sei não. Aí eu falei assim, é agora então. Falei, agora eu vou fazer barba, cabelo e bigode, vou falar de Deus para esse cara, vou orar por ele aqui, ele vai se converter, vai ser uma bênção. Falei de Jesus para esse cara, expliquei o plano da salvação, comecei lá em Adão, a corrida era longa, comecei lá em Adão e Eva, fui falando para ele, falei da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, que Jesus morreu por ele, Jesus morreu pela esposa dele, pela filha dele, para dar salvação para a família inteira dele. E eu estava feliz demais falando, terminei de falar, perguntei, você quer aceitar Jesus? Ele, agora não. E eu continuei insistindo, eu falei, cara, você entendeu tudo que eu falei? Ele, entendi. Falei, então você quer aceitar Jesus? Ele, hoje não. E aí eu comecei a apelar, eu falei, cara, se você bater esse carro aqui, capotar esse carro, a gente vai morrer, eu vou para o céu, vou ter salvação, vida eterna. Você vai para o inferno, vai queimar, o capeta vai ficar cutucando você com o tridente. Você quer aceitar Jesus? Ele, hoje não. Não teve jeito. Eu usei todos os meus argumentos, usei todas as ferramentas que eu tinha, mas ele falou assim, hoje não. Falei, tá bom, cara, Deus te abençoe, eu vou continuar orando pela sua vida. A minha parte eu fiz, eu falei de Jesus, mostrei o amor de Jesus para ele, para a família dele. Mas ele não quis. Não, falou, hoje eu não quero. Mas a minha parte foi feita, você precisa fazer a sua parte. Falar do amor de Jesus. Atos capítulo 20, versículos 25 a 27, Paulo está se despedindo ali das pessoas em Éfeso, se não me engano, e ele diz o seguinte, agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino de Deus, verá minha face novamente. Portanto, eu lhes declaro, hoje, que estou inocente do sangue de todos.
pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Olha como isso é sério. Se eu tenho a oportunidade de proclamar o Evangelho de Deus, de proclamar o reino de Deus para a vida de alguém, e não faço isso, eu vou ser cobrado pelo sangue daquela pessoa. Responsabilidade minha. Tive a oportunidade, tive chance e não falei. Agora, tive a oportunidade, tive chance, falei do amor de Jesus, expliquei o amor de Jesus, dei a possibilidade para a pessoa, essa responsabilidade não é mais minha. Ela ouviu falar do amor de Jesus. A decisão é dela. Esse jovem aqui, um encontro com Jesus, uma pergunta para Jesus e uma decisão errada. Decidiu pelas suas riquezas e não por viver de acordo com a vontade de Jesus. Aí você fala assim, mas eu não posso ser rico? Eu não posso ter dinheiro? Eu não posso ter meus bens materiais? Eu trabalhei tanto, eu lutei tanto. Sim, você pode ter, desde que isso não seja primeiro lugar no seu coração. Jesus termina dizendo, é mais fácil passar uma agulha pelo fundo, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Essa riqueza não é simplesmente riqueza material. É qualquer coisa na sua vida que esteja acima de Deus no seu coração. Se você tem um namoro que você coloca em primeiro lugar na sua vida, isso é sua riqueza. Isso está te afastando de Deus. Se você tem um carro, se você tem uma casa que coloca isso em primeiro lugar na sua vida, isso está te afastando de Deus. Se seu cônjuge, seu esposo, sua esposa está em primeiro lugar na sua vida, isso afasta você de Deus. Se sua faculdade, seu emprego, seu curso está em primeiro lugar na sua vida, isso afasta você de Deus. Se seu conhecimento, sua inteligência está em primeiro lugar na sua vida, isso afasta você de Deus. Tudo isso é sua riqueza. A Bíblia nos diz, onde está a sua riqueza, ali estará o seu coração. Onde você tem confiado, onde você tem colocado a sua riqueza? Esse jovem confiou em tudo que ele tinha conquistado. Em tudo que ele tinha conquistado. Mas não confiou no principal, Jesus Cristo, nunca se entregou 100% para Jesus, para ter sua vida transformada. Nós temos um desafio. Esse desafio é entregar tudo da nossa vida e confiar 100% em Deus. O que te impede de confiar 100% em Deus hoje? Durante essa semana que se passou, o que impediu você de confiar 100% em Deus? O que esteve em primeiro lugar na sua vida?